Boa noite. Que a graça e a paz que excede todo entendimento repouse sobre o seu coração. Amém? Vamos baixar o momento da palavra agora. Gostaria que você, juntamente comigo, abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Você pode aumentar um pouco, tá, Pedro? Capítulo 5, versículo 18. Antes de adentrar a palavra, eu quero dizer a você, domingo passado nós realizamos aqui, todo segundo domingo do mês, nós trazemos o quilo do amor. A nossa igreja trabalha com isso durante todo o segundo domingo. Domingo passado nós arrecadamos muitos alimentos. Eu não sei se você, ao entrar aqui, percebeu as cestas que tinham ali na frente, né, que foram colocadas. Durante todo o ano passado, nós arrecadamos e doamos cerca de 2 cestas por mês para famílias necessitadas. Pela graça de Deus, isso acontece porque o Senhor toca o seu coração, toca o meu coração. E nós somos uma igreja que doa em amor, doa em contribuição. E para esse mês, pela graça de Deus, através das nossas vidas, nós poderemos, juntar e distribuir 3 cestas do amor. Amém? Você faz parte disso. E nós temos por meta dobrar esse número, alcançar mais vidas. Isso é importante e a igreja se move assim, doando, representando o amor de Cristo, alcançando os necessitados, tá? Nós vamos fazer um vídeo, vamos lançar nas nossas plataformas digitais também, para que as pessoas vejam aquilo que a igreja faz aqui nos aí, amém? Vamos à palavra que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Agradecemos pelo seu amor, pela revelação da sua graça. Pai, agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, Pai, perdão pelos nossos pecados, iniquidades, Pai, por nossas transgressões também. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, que haja uma clareza da revelação do seu amor sobre nós nessa noite. Que nós possamos ser tocados por Ti aqui nessa casa, Pai. Que nós possamos juntamente, Pai, em família, navegar no rio da revelação do seu coração. Que, Pai, nós possamos juntos entender aquilo que está no seu coração, para que seja implantado em nossos corações, para que nós sejamos, Senhor, modelados mais uma vez nessa noite ao modelo daquele que é perfeito, que é o Cristo. Em nome de Jesus, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que não provém de Ti do nosso meio, toda angústia, toda aflição, todo desejo, Pai, de todo entendimento, Pai, bloqueado, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, Pai, e declaro, Pai, nesse lugar, céus abertos, Pai, mentes abertas e corações, Pai, como terra fértil, Pai, que receberá a Tua palavra, Pai, que vem dos céus, que transforma, Pai, que será, Pai, uma semente bem lançada, que será enraizada, que dará fruto, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que a vida do Espírito Santo venha fluir nesse lugar. Como sempre te peço, Pai, eu não sou nada e não tenho nada, e se possível, se tu quiseres, faça de mim alguma coisa. Transmita, Pai, do teu coração ao meu coração, ao coração da tua igreja, aquilo que tu queres de nós e para nós nesses dias, Pai. Aviva a tua obra aqui, Pai, aviva a tua obra no coração dos meus irmãos. Pai, vem com peso de glória sobre nós, Pai, e nos reveste com poder em nome de Jesus. Amém
Eu gosto muito das cartas de Paulo, né? Quem me conhece de perto sabe quantas vezes eu ministrei sobre as cartas de Paulo. Alguns achavam que entre os meus 3 filhos, um deles chamaria Paulo, né? Mas já tem bastante Paulo ao meu redor. Escolhi Pedro e João e agora Lucas, né? Nós já temos o apostolado quase que fechado. Quem sabe mais apóstolos venham ao futuro. A carta de Efésios é uma carta poderosa. O tema dessa palavra de hoje é: sejam cheios do Espírito, né? Nós estamos tratando esses dias sobre essa vida, né? Uma vida cheia do Espírito é o tema do nosso mês. E o tema da palavra de hoje é: sejam cheios do Espírito. E por que tratar isso nesse tempo? Para quem não sabe, ou acredito que todos sabem, nós estamos comemorando nesse mês. Nós não. O mundo comemora nesse mês no Brasil um tempo de carnaval, um tempo de promiscuidade, um tempo onde, infelizmente, o nosso Brasil se curva para os desejos da carne, se curva para o pecado, se curva para a morte. Mas nós entendemos como igreja que são dias de nos inclinarmos para as obras do Espírito, para as obras da vida, para as obras da ressurreição, para a obra da cura, para a obra da cruz. Paulo escreve essa carta e nos dá um direcional daquilo que podemos e devemos ser em Deus. Não sei se você já teve a oportunidade de ler a carta aos Efésios. É uma carta que te diz: você está em Cristo. E estando em Cristo, você está sobre o mundo. Você está sobre todo e qualquer governo. O governo que rege essa era é muito inferior ao governo que rege o nosso coração. Aquele que governa o universo é o mesmo que governa as nossas vidas. O poder que Paulo descreve no capítulo 1, que o poder que ressuscitou Cristo de dentre os mortos, é o mesmo poder que atua na igreja, que atua em nós e através de nós. Ele faz uma declaração que diz que o mundo é periférico à igreja, não a igreja é periférica ao mundo. O que ele quer dizer diante disso? Aí, o centro do mundo é a igreja. O centro da igreja é Cristo. E o que está em periferia, aquilo que está afastado, precisa daquele que é o centro. Amém? Aquilo que sabemos a respeito de Deus, o que fazemos para Deus de alguma maneira, influencia profundamente em nossa vida. Quando a unidade orgânica entre a crença e o comportamento é prejudicada, sentimos incapazes de viver plenamente a humanidade para a qual fomos criados. Paulo está dizendo aqui que se nós não estivermos no centro daquilo que Cristo quer para as nossas vidas, não importa se você esteja vivendo bem o seu trabalho, não importa se você estiver vivendo bem a sua vida familiar, você nunca estará vivendo plenamente se você não viver baseado naquilo que é a obra redentora de Cristo Jesus para a sua vida. A carta de Efésios reúne o que sobrou do nosso mundo devastado pelo pecado. Paulo começa com uma brilhante exposição acerca do que os cristãos creem em relação a Deus e, como cirurgião, trabalhando de forma habilidosa numa fratura exposta, ele insere em nosso comportamento pinos de crença em Deus, de modo que os ossos, crença e comportamento se unam e sejam curados. Imagine só uma fratura exposta. A gente que vê alguns motoqueiros por aí, eu conheço alguns por aí que andam loucamente. Não os daqui da igreja, né? Os que vêm aqui também. Mas eu morei um período na Penha e na Radial Leste. Infelizmente, você sempre via um motoqueiro no chão. E às vezes, você encontrava uma fratura exposta. Normalmente, a fratura exposta ela é tratada com pinos. E os pinos reconstroem tudo aquilo que estava destruído. Comportamento orgânico encontrado com o sobrenatural de Deus é como que fossem esses pinos restaurando os ossos de todo e qualquer indivíduo. A obra redentora de Cristo através da vida do Espírito em nós causa isso. Tudo aquilo que está fora do lugar vai para o seu devido lugar, porque nós estamos sendo alinhados segundo a vontade e o dever do Espírito Santo que opera em cada um de nós. Não importa como estamos tortos ou quebrados, Ele nos alinhará novamente ao propósito eterno, não ao propósito passageiro. Ele nos inclinará não para uma obra carnal que nos levará à morte, mas nos inclinará para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo,
vivendo os frutos que vêm dos céus, vivendo a revelação daquilo que é Cristo e mostrando a excelência de graça para nós. Assim, Paulo inicia seu trabalho apresentando uma visão ampla do céu, a terra e vice-versa, mostrando como Jesus, o Messias, está eternamente e incansavelmente unindo tudo e todos. Aleluia! Ele também mostra que, além da obra realizada em nós e para nós, somos participantes dessa mesma obra. Quando encontramos corações devastados, famílias arruinadas, pessoas sem sentido de vida, através de nós, a obra redentora é manifesta por nossas vidas e alcançam aqueles que estão destruídos e colocando eles no lugar onde eles recebem amor, paz, esperança e refrigério. Amém? Você faz parte disso. Agora sabemos que o que está acontecendo, que a força da reconciliação é o dínamo no coração do universo. É imperativo que nos dediquemos a essa tarefa com vigor e perseverança, convencidos de que cada detalhe em nossa vida contribui ou não, que fique claro isso, para o que Paulo descreve como plano de Deus executado por Cristo, um plano de longo alcance. Não importa a largura, não importa o comprimento, não importa a profundidade, em longo alcance, esse plano perfeito, ele alcança tudo e todos. Em tudo que está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra se manifesta isso. Paulo escreve essa carta na sua terceira viagem missionária. Depois de fazer uma viagem na província da Galácia, depois de fazer outra viagem na província da Macedônia e de Acaia, agora Paulo se encontra na Ásia, em sua capital, que é Éfeso. Na época, Éfeso era uma das principais cidades do mundo. Lá habitavam cerca de 300 mil pessoas. Era uma cidade rica, mas também era uma cidade que era muito voltada à religiosidade e feitiçaria. Nesse lugar existia um templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Diana. Essa era a deusa de Éfeso. Para vocês terem ideia, os turistas iam, e essa era uma das maiores arrecadações da cidade. Eles vendiam miniaturas dessa deusa. Talvez você já deva ter ouvido em algum dos filmes de super-heróis, uma heroína que chama Diana. Ela aponta para essa deusa que era adorada. Não é por isso que nós estamos falando que é proibido você assistir o filme. Mas entende que tudo nesse mundo, às vezes nós olhamos de forma imperceptível, mas existe um porquê. As miniaturas dessa deusa eram vendidas e vendidas muito bem. E como eu falei para vocês, não só isso, mas essa cidade ela era voltada para a feitiçaria. Existiam muitos feiticeiros nessa cidade. Paulo chega nessa cidade como um homem simples, mas carregando dentro de si um tesouro muito precioso que eu e você carregam. Ele vem com o evangelho da redenção, o evangelho da reconciliação. Ele vem manifestar o evangelho da graça de Deus. Ele vem trazer o Cristo aos perdidos. Ele vem trazer em poder e graça a redenção dos homens, a reconciliação dos homens a Deus. E durante os 3 anos que Paulo passa ali, podemos te dizer que naquela cidade de Éfeso houve-se um verdadeiro e genuíno avivamento. Aleluia! Paulo marca aquela cidade com o evangelho de Cristo Jesus. Uma cidade que era tomada por feiticeiros. Uma cidade que era tomada pela religiosidade, por homens e mulheres perdidos. Às vezes nós passamos e vemos alguns centros, que praticam feitiçaria, praticam espiritismo, e quando você não está bem com Deus, ou vemos até um prato de uma obra, alguns atravessam a rua com medo de repente aquilo vai pegar no... Não, nós carregamos o evangelho, e o evangelho é poder e graça. O evangelho é o poder sobre todo e qualquer poder. O evangelho está sobre tudo e sobre todos. O evangelho aponta para a obra de Cristo Jesus.
Paulo está vivendo aqui. E quando Paulo começa a manifestar esse evangelho, aqueles que eram religiosos se convertem a Cristo. Aqueles que eram feiticeiros se convertem a Cristo. A religiosidade vira um caos. A feitiçaria, ela perde toda a credibilidade. Sabe por quê? Os feiticeiros, além de se converterem a Cristo, eles pegam seus livros de magia e vão queimar em praça pública, renunciando o seu passado e dizendo: agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais o poder da feitiçaria, mas eu vivo o poder do evangelho de graça e de reconciliação em Cristo Jesus. Aleluia! O dínamo da esperança, o dínamo do amor, o grande poder que muda tudo e todos, está vivendo em cada um daqueles que eram feiticeiros e não são mais, que eram religiosos e não são mais, que eram perdidos e não são mais, porque foram encontrados por Cristo Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! E diante disso, queridos, não importa qual templo tem se levantado e qual Deus tem se levantado em nossa era. Nós estamos vivendo numa era em que a rainha dos céus, aqui podemos apontar e dizer: Jezabel tem reinado nos nossos dias. Não importa, o poder do evangelho é maior. E nós derrubaremos qualquer altar, qualquer principado e qualquer potestade, não através das nossas armas, mas das armas que vivem em nós. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. A ação de conquista está sobre nós. Ninguém poderá nos resistir. E diante de tudo isso que acontecia, o evangelho prevaleceu. Começam a nascer igrejas das províncias de Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Sardes, Filadélfia, Colosso e Hierápolis. O evangelho vai se expandindo sobre a terra, sobre o lugar onde havia pecado, onde o mundo estava devastado e perdido, corrompido, é encontrado e reconciliado pelo amor do Pai. Nós encontramos João escrevendo a essas igrejas em Apocalipse. Nós escutamos muito isso através da pastora Zezé, né? Laodiceia. São dias de nos encontrarmos nesse evangelho, derrubarmos os altares, sabe, derrubarmos às vezes uns templos que vivem em nós, que nós não percebemos, são imperceptíveis, mas nós deixamos a velha, a original doutrina, a simples doutrina de lado, e vivemos de uma forma religiosa, de uma forma às vezes feiticeira, através dos nossos lábios, através dos nossos falar, através dos nossos desejos, através dos nossos sentimentos. Chega um dia que Paulo, ele sai da cidade para levar uma oferta. A igreja dos gentios se juntam e eles levam uma oferta para a igreja da Judéia. Lembra? Paulo, alguns judeus ficam doidos com Paulo porque vai pregar aos gentios. Mas os gentios se levantam para levar a oferta aos judeus. Esse é o poder do evangelho. E quando Paulo chega na Judéia, ele é preso. É preso e foi transferido para Cesareia Marítima e fica 2 anos preso sob acusação dos judeus. Ele solicita que seja julgado em Roma, pois estavam tramando matar. Ele chega em Roma algemado. E é da prisão de Roma que Paulo escreve essa carta. Quero perguntar para você: você está preso numa cadeia? Nós estamos presos a um lugar. São dias de mais que cartas, levarmos nossas vidas, a vida de Cristo que habita em nós, para outras vidas, para que as cadeias da religiosidade, para que as cadeias que a feitiçaria colocaram, vidas que não precisavam instalar, sejam liberadas para o reino de Cristo Jesus. Talvez você se olhe e se encontre incapaz, ou se encontre pecador demais para falar do amor de Deus. Entenda, esse homem que escreve a carta aos Efésios é o homem que perseguia a igreja. É o homem que, ao encontrar Estevão, deixa que os homens apedrejem, pega suas roupas e sai. Mas em determinado lugar, ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Há um plano de Deus para toda a humanidade.
Esse homem que perseguia a igreja, de dentro da cadeia, escreve à igreja o que ela é, o que ela deve ser e o que ela será em Cristo Jesus. O capítulo 1, no versículo 13, declara assim: Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casas livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo, o selo da parte de Deus. É a primeira parte do que está por vir, um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e glória. Eu vou repetir novamente o texto, preste bastante atenção. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casas livres, entregues com a assinatura, diga comigo, e o selo do Espírito Santo. A Bíblia continua dizendo assim: o selo da parte de Deus. É a primeira parte do que está por vir. Um lembrete do que vamos receber. Tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e glória. Amém? Olha essa viagem. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, um selo vem sobre nós. E que selo é esse? A vida do Espírito Santo de Deus. É uma marca, é um registro. Eu não sei se você já viu, né? Às vezes eu tenho esperança no dia, talvez, quem sabe. Fico vendo aqueles leilão de boi, né? Olha só, né? Vamos comprar umas arroba de boi. E você vê que alguns desses donos de boi, eles têm um brasão. Eles pegam e esquentam esse brasão e marcam o animal, né? Seja ele um boi. E ali diz: esse animal me pertence. Isso me pertence. É minha propriedade. Também vemos em cartas, principalmente no mundo antigo, cartas que eram enviadas por reis. E essas cartas eram seladas. E vinham com a marca do rei. E selavam essas cartas. Dizendo: essa é uma carta oficial, pertence ao rei, destinada a alguém. Quando nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus, através da vida de Cristo Jesus, existe uma marca em nós. Existe uma marca em nós que ela é incorruptível. Ninguém pode revogá-la. A palavra declara que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem das potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, o Pai, que está em Cristo Jesus. Esse selo, ele vem automaticamente em nós. É o selo da promessa. É o selo de que nós temos um lembrete de que vem um mundo aí, que não haverá choro, não haverá dor. Vem um mundo aí ao qual nós já fomos reconciliados através de Cristo Jesus e marcados pelo selo da promessa, através do Espírito Santo de Deus, que nos levará a uma vida não passageira e terrena e mortal, mas nos levará a uma vida de paz, alegria, amor, esperança eterna. Aleluia! Isso nos espera. E aqui nós vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo. Sem a obra redentora do Espírito Santo, nenhum de nós seremos. É Ele que nos convence do pecado juntos. Não importa se Billy Graham estivesse aqui ou se John Wesley estivesse aqui, não importa quem estivesse aqui. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos marca com a marca da promessa. Ele que nos marca com a marca da eternidade. É Ele que nos marca com uma marca inviolável. Aleluia. É Ele que nos une a Deus. É Ele que regenera o homem, que modela os nossos corações, que nos sela para o dia da redenção. Ele é o nosso penhor como garantia da salvação. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é o nosso penhor como garantia da salvação.
Obrigado, Espírito Santo. Ele que gera em nós os seus frutos de alegria, de paz, de amor, de longanimidade. É Ele que nos dá os dons, o poder para viver o Evangelho digno de Cristo. E é por isso que nesses dias, sabe, eu creio que veio dos céus, isso foi algo que o Senhor colocou no coração do Ju, para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo. Nesses dias, queridos, o meu apelo como ministro do Evangelho aqui nessa casa é: se juntem ao Espírito Santo de Deus, se aproximem cada vez dele, reaviva o desejo da intimidade, reaviva o desejo de estar com ele, alinha os vossos corações ao coração dele, entendam que estar com ele já é estar com Cristo. Porque assim como essas luzes apontam, você não vê as luzes do lado de lá, mas entende que a luz aqui, ela tem um propósito, e o propósito é dar foco ao palco. A vida do Espírito Santo é isso. Não fala sobre si, mas aponta para nós. É o Cristo. É o Cristo. Persiga Ele, corra para Ele, viva para Ele, porque é nele que você encontrará a verdadeira reconciliação. Eu estou te marcando e te selando para que você o encontre. É através do Espírito Santo que vivemos os verdadeiros atributos de Deus. Só podemos ter a vida de Deus vivendo a vida do Deus Espírito Santo. Só podemos ter a revelação daquilo que Deus é e aquilo que Cristo é através da vida do Espírito Santo. Não somos adivinhos. Não podemos entender a mente de Deus por carnalidade, mas de forma espiritual, entendendo que somos igreja e Cristo é o cabeça e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra e que Ele rege todo o universo. Entendemos que a mente de Deus pode ser revelada em nós, para que sob qualquer governo, governamos também como igreja. Nós precisamos olhar e deixar que o Espírito Santo venha fluir, para que as nossas obras falem de Cristo, e com a esperança de que não é por nossas obras que os homens serão salvos, não é pelo nosso controle que os homens se reconciliarão a Deus. Felipe, coloca para mim Ezequiel 47, 3. Senhor, enquanto nosso coração nessa noite, Deus, enquanto nosso coração, Senhor. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha medida na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou pela água que chegava ao joelho, mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia no cinto. Mediu mais 1000, mas agora vi que eu não conseguia atravessar, porque a água aumentava, que se só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia se atravessar, engano. Ele me perguntou: filho do homem, vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada do leste, e desce até o Arpá, aonde entra no mar, onde deságua no mar, e a água ali é saneada. Por onde o rio passar. Diga comigo assim: por onde o rio passar. Diga comigo: por onde o rio passar. Haverá todo tipo de peixe, de seres vivos, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada numa água doce, de modo que por onde o rio fluir, diga comigo: por onde o rio fluir, tudo viverá. Quando a Bíblia fala de água, está por a vida do Espírito Santo. Entenda a necessidade de vivermos isso nessa intensidade. Diz, sabe, assim como a mulher samaritana entendeu quando Cristo falou: se você beber dessa água que eu lhe der, do seu interior
fluirá rios de águas vivas. Ezequiel vive um tempo de caos em sua nação. Se você olhar para a história de Israel nesse momento, você vai falar, não é possível que os caras estão vivendo essa situação. Esse homem que chama ele é o próprio Deus e fala, olha homem, vem cá, vamos medir isso aqui. Ele começa a medir e está em terra. Quanto mais profundo ele vai perdendo o controle. E quando ele vai mais profundo, ele chega num lugar em que não há mais controle sobre aquilo que ele pode fazer. O Senhor está nos chamando esses dias. Vem para o lugar onde quem tem o controle sou eu. Porque onde está o meu controle, fluirá uma vida. E onde existia a morte, haverá vida sobre vida. Onde existia tristeza, haverá alegria. Onde existia rancor, haverá unidade. Onde existia separação, haverá reconciliação. Amém? Haverá árvores por ambos os lados. E ela dará fruto. E que frutos são esses? São os frutos do próprio Espírito de Deus. Os frutos eternos que vêm dos céus. Quando você lê o Salmo 1, eu sempre cito ele aqui porque foi o primeiro que eu aprendi a ler. Fala, bem-aventurado é o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, que está na lei do Senhor, e nela medita de noite e de dia. E fala desse homem que medita na palavra de noite e de dia. Ele será como uma árvore plantada junto às margens do rio, e as suas folhas serão verdes, e ele dará fruto em toda estação. O que é isso? É quem está vivendo a obra do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22 declara assim: Põe. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, a bondade e fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo... Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo... Não nos tornemos vangloriosos, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Esses dias a igreja precisa disso. Frutificar o fruto do Espírito. Eu não sei você, mas às vezes eu não sou um cara manso, não. Parece um cara legal, mas eu sou bravo, não. Eu falo para as pessoas ao meu redor, eu falo, olha, eu sou um cara bem paciente, bem tranquilo. Fala manso, né? Então, até às vezes eu tenho que tomar cuidado aqui, porque às vezes a minha fala mansa faz o irmão dormir enquanto eu prego. E eu trato isso com todos. É aqui, é no trabalho. Mas às vezes eu saio fora disso. Eu não sei você. Talvez você é mansinho, né? O Beto ali tem uma cara de paz. Mas talvez não é, né, mano? Talvez não. Talvez nós estamos vivendo em bondade e talvez não. Mas pequenos. Eu falo para os meus amigos, eu faço essa medida no meu casamento. Se não está tudo bem entre eu e a minha, eu estou distante do Espírito Santo. E eu tenho que fazer essa medida, sabe? Preciso dar uma melhorada no termômetro que eu pego esses dias. E eu não sei se o seu relacionamento é assim, mas pode ter certeza, quanto mais perto de Deus, melhor o seu casamento. Sabe por quê? Não vai ser frutos do seu próprio ser, serão frutos de Deus na sua casa. Se você está perto de Deus, não importa o caos que está a sua empresa, na sua vida profissional, os frutos de Deus se manifestarão. Paulo não te chama para isso. Sabe, quando você, não sei se você já bebeu, eu já bebi. Já fiquei bêbado de falar, pai, eu estou bem. Chega em casa, olha, eu consigo fazer o 4. Eu estava muito louco. Falando em linha reta. Quando você está embriagado, você não tem controle sobre aquilo que você faz. Infelizmente, os maiores índices de acidente, de morte, é ligado ao alcoolismo. Alguém estava bêbado, se acidentou, matou alguém ou se matou. Muitas vezes, embriagados, as pessoas falam aquilo que não tem coragem de dizer, por sã consciência, e acabam machucando as pessoas que não deveriam ser machucadas. Então, Paulo escreve nesse texto: não vos embriagueis
com aquilo que te tira do controle e faz você se inclinar para a carne. Mas antes, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vos dará poder, vos dará autoridade, vos dará dons, vos trará sinais, vos fará viver maravilhas. Se inclinem para a vida de Cristo Jesus nesses dias, se inclinem para a vida de Deus, se inclinem para os sinais, se inclinem porque Cristo está voltando, como foi ministrado aqui. Se incline porque logo Jesus vem arrebatar a sua igreja. Se incline porque, como Paulo declara, o capítulo 5, ao qual lemos 2 versículos, na minha Bíblia, o tema dela é hora de acordar. Porque às vezes nós como igreja estamos dormindo em carne, mas é hora de acordar na vida do Espírito. Eu já estou terminando. Paulo começa dizendo assim no versículo 5, observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E que Deus faz é principalmente amar vocês. A principal essência de Deus aqui para nós é amar. E Ele nos chama como filho, amem uns aos outros. Amem a Deus acima de todas as coisas e amem a Deus, amem uns aos outros. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Não esperem nada em troca. Tenham o amor de Cristo que habita em vós. Não permita que esse amor se transforme em paixão carnal. Não permitam e não confundam. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Ainda que alguns gostem de uma fofoca, não é? Mas tem lugar por aí que alguns gostam de uma fofoca. Os seguidores de Jesus devem usar a sua língua para fazer o que é melhor, o que santifica, o que traz vida. A língua tem poder de dar vida ou morte. Escolha abençoar os seus irmãos, amém? Oh Deus, a gente gosta de uma fofoca, mas a gente tem que mudar, crente. Esse pecador, né? Nada de falar besteira e baixaria. Isso não condiz com o estilo de vida de vocês. Ações de graça devem ser a marca dos filhos de Deus. Quando você se juntar com o irmão para comer uma pizza, não vai falar da vida do pastor, né, irmão? Não vai falar, né, do irmão da bateria, né? Do Tiago que toca as notas erradas quando chama vocês para tocar aqui. Não fala de mim. Me abençoa. Me chama para comer a pizza junto com vocês. A nossa vida tem que ter essas marcas, sabe? A igreja vai trazer o mundo para a igreja quando nós respondemos à oração sacerdotal de Cristo Jesus. E que oração é essa? Que eles sejam um, como eu sou em ti, para que o mundo reconheça quem eles são em mim. Parece que é uma besteira, mas é o evangelho, que é poder de graça. Usar pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada. Menos que um lugar próximo, bem longe do reino de Deus. Não deixe de se levar nesse papo de religiosidade. Deus fica curioso com essas coisas. Aí ele diz assim, no versículo 16: acordem, ressuscitem para essa nova vida, e Cristo mostrará para vocês a luz que vive em vocês. É dia de despertar, igreja. É dia de despertar em Cristo Jesus. É dia de acordar, porque esse mundo está bem acordado. Como eu tenho dito aqui, Satanás não está brincando. Então são dias de alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. Vivemos um relacionamento santo em Deus. Lutar a luta até o final. Não desistir, não parar. Meu filho do meio, João, eu tenho dito algo para ele. Ele não é tão bom de bola assim, né? Ele não está aqui. Espero que ele não veja esse vídeo. O Pedro é melhorzinho que ele, né? Mas o João, ele fica muito irritado e perde, ele já vai embora. Fala, mano, você não vai embora. As derrotas dessa vida, principalmente para nós que somos cristãos,
É um momento de aprendizado, de se levantar, olhar e entender por que caiu, porque talvez fomos derrotados ou afligidos naquele momento. Né? Nessa hora que o Espírito Santo está falando, eu estou fazendo você crescer. Pega na minha mão, vem comigo. Eu quero tirar as marcas desse mundo de você e te marcar com a minha obra redentora. Eu quero te selar com o selo da eternidade. Eu quero te mostrar as marcas do meu amor em ti. Eu trabalho no ramo metalúrgico. Trabalhei muito tempo numa empresa chamada Ferrolene. Trabalhei durante 11 anos lá. E eles forneciam a empresa para a qual eu trabalho agora. Eu trabalho na Volkswagen. E lá é o seguinte: toda peça exposta, pensa no teto, na porta, no paralama do seu carro, ele passa por um corte em ferramental. E às vezes, esse ferramental solta alguns refogos de aço, algumas sujeiras. E toda peça exposta, ela precisa passar por uma lavagem. Fala, nossa, uma peça de aço precisa passar por uma lavagem? Sim, ela passa por uma lavagem no óleo. Pega isso. Ela passa por uma lavagem no óleo. Quando ela passa no óleo, é tirada toda a sujeira, toda a rugosidade, toda a impureza, para que quando ela chegue no momento de ser estampada, ela esteja perfeita, para que nós possamos produzir o melhor carro para você. Eu fiz uma propaganda aqui. Mas vem para cá, traz para a vida do Espírito. Se nós nos alinharmos ao Espírito Santo de Deus, nós passaremos pelo toda a impureza que existe em nós será retirada. Nós nos alinharemos para aquele momento perfeito em que nós, através do Espírito, quando nós estamos passando pelo processo que o Espírito vai apontando, olha, imagine só, aquela porta lá está Cristo. E nós estamos nessa distância, nós estamos percorrendo essa corrida. E o Espírito Santo está apontando para lá, olha, lá é o Cristo. Lá é o Cristo. E nessa caminhada você passa por tropeços, passa por dores, você peca, você erra, você falha. E o Espírito Santo está apontando lá, olha lá o Cristo. E à medida que estamos crescendo, a palavra vai acontecendo em nós. E ela declara assim, olha, nós estamos trabalhando e sendo moldados para que você chegue à estatura do varão perfeito. Quando você é modelado pela vida do Espírito Santo de Deus, chegará o momento e o dia que você piscará os olhos, como ministrou o Álvaro aqui, e revestidos de poder e glória, revestidos da unção do óleo, o óleo que não apagará, o óleo que sempre estará queimando e queimando e queimando. Fecharemos os olhos e estaremos diante daquele que o Espírito Santo está apontando. Estaremos diante do Cristo sem impurezas, sem marcas deste mundo, porque fomos lavados não apenas pelo sangue, mas fomos investidos de poder, o poder do Evangelho, o poder da obra redentora. Fomos selados com o selo do Espírito Santo, que regenera o homem, que nos faz viver a redenção, que nos faz viver o poder legítimo do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! É sobre isso. E nos relacionamos com Ele, somos cheios dEle, entendemos o que acontece nos céus, pode acontecer na terra nesses dias. Existe um poder que vive em você, um dínamo precioso que está dentro de você. Talvez você se olhe e se ache um vaso simples de barro, mas você carrega dentro de você uma glória que é eterna. Esse selo fala disso, aponta para nós e nos faz entender isso. Como homens carnais nunca poderíamos entender, mas como homens espirituais entendemos. Há um poder de cura, de salvação, redenção, restauração. Há um poder de milagres que opera dentro de nós. Isso acontece em nós quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. E na autoridade de Deus, como igreja de Cristo Jesus, a igreja que é cabeça sobre o mundo, a igreja que é corpo daquele que é cabeça sobre o mundo, daquele que rege o universo, que tem o poder do universo com a sua palavra. Nós derrubaremos toda a carnalidade, derrubaremos todo e qualquer altar, porque a vida do Espírito Santo vive em nós. Mais do que falar em línguas, mais do que sermos batizados para falar em línguas, seremos batizados do amor, seremos batizados
do evangelho da paz, seremos batizados do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Bate no peito e fala assim: Ele vive em mim. O Espírito da reconciliação, o Espírito do poder, o Espírito da graça, Ele vive em mim. Tem uma canção do Juliano Som que declara: brilharei, e é um texto que, como as estrelas que estão no céu, viverei para a sua glória. Quando você olha para os céus, poderia não ter estrelas, só ser céus. Mas existem estrelas nos céus que falam das estrelas dos céus. Nós precisamos ser esses holofotes, essas luzes. Apaga as luzes aqui e dá um foco em mim. Vai, vamos lá. Se fosse no escuro, eu, neguinho, você ia me ver? Claro que não. Pô, Zé, racismo, hein, cara? Foca em mim. O que vocês estão vendo? Estou sorrindo para ficar melhor. É sobre isso. Existe uma escuridão no mundo, mas existe um lugar que nós precisamos apontar como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, né? Como diz a canção, um abrigo no deserto. Nós precisamos apontar para Cristo nesses dias, apontar para a redenção, para a salvação, e nós só podemos fazer isso sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Queria convidar os meninos do louvor para cá. E essa vida, queridos, nós só podemos viver abandonando a carnalidade, deixando de viver aquilo que a nossa carne deseja que nós vivamos. E você conseguiu ler um versículo essa semana, um capítulo? Conseguiu fazer o seu devocional, tirar um momento de oração? Talvez você vai falar assim: Tiago, eu estou sem força para isso. Eu não estou conseguindo ter uma vida cheia do Espírito Santo. Deus me trouxe aqui nessa noite, marcou esse dia para você e para mim, para que eu pudesse ser ministro de Deus para a sua vida, para a sua casa. Eu quero orar para isso acontecer na sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você seja marcado pelo selo da vida da herança, para que você possa fluir em Deus. Talvez você está com dificuldade nesses dias e você quer força hoje aqui, para ter uma vida de oração mais poderosa, para ter uma vida, sabe, de busca, de leitura da palavra de Deus mais forte. E eu quero orar com você por isso. Se coloca de pé nesse lugar. Feche seus olhos. Fala ao Espírito Santo que você precisa dele. Você precisa ser cheio dele nesses dias, ser marcado por ele. Diz a ele qual a real necessidade da sua vida. Que você deseja viver o Evangelho na exatidão daquilo que o Evangelho é. Que você não quer viver como cauda, mas sim como um corpo qual Cristo é o cabeça. Que você entende que o seu lugar é lugar alto, não lugar baixo. Que vivendo em Cristo você é nova criatura. E que você precisa nesses dias viver os frutos do Espírito Santo. Precisa viver de paz, longanimidade, bondade, amor. Senhor, nós nos voltamos para Ti nessa noite. Te pedimos, Pai, mais uma vez perdão dos nossos pecados. Te pedimos perdão, Pai, por nossas transgressões e iniquidades. Declaramos, Pai, nessa noite que nós queremos nos voltar para Ti, Pai. Que às vezes andamos distante, mas, Pai, nessa noite nós queremos trazer o nosso coração para perto, e entregar diante do Seu altar as nossas vidas, e declarar assim como Paulo declara que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em nós. Nos dá esperança, Senhor, e nos faz, Senhor, ser como a luz que aponta ao Cristo. Nos faz viver essa vida de esperança, de reconciliação, Pai, onde, Pai, os homens olham para nós e encontram, Pai, o amor, a paz e a esperança em nome de Jesus. Pai, eu entendo nessa noite, e como ministro do Senhor, eu libero, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, libera sobre a sua igreja poder e autoridade, libera o poder da graça, libera o poder da reconciliação,
que eles sejam verdadeiros ministros do Evangelho de Deus, que vivem da autoridade que há nos céus, que já existe nos céus, que aquilo que Paulo demonstra à igreja de Efésios possa, Senhor, chegar à igreja Batista Restauração, seja na sede, seja no Zaira, seja onde estivermos plantados, Pai, que haja um legítimo mover de avivamento nesses dias sobre a sua igreja, Pai, que se levante jovens, homens e mulheres, cheios da autoridade de Deus nesses dias, que compreendem o que está nos céus, que entendem o que há no secreto e que manifestam como profetas do Senhor nesses dias a obra redentora, Pai. Que em nome de Jesus, se nós levantamos altares nesse lugar ou em nossos corações, que sejam quebrados agora na autoridade do nome de Jesus, e que hajam fluir, que hajam fluir, que hajam fluir, que hajam fluir os rios de Deus. E onde havia morte, haja vida. Onde havia caos, haja alinhamento. E onde havia separação, haja reconciliação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque nós já entendemos, o Senhor está trabalhando em nosso favor. O Senhor é aquele que vem, o Senhor é aquele que vem, Pai, e vem, Pai, para liberar o seu agir, que vem, Pai, para fazer acontecer aquilo que já está acontecendo nos céus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, muito bom. Recomendação: faz um esforço descomunal essa semana, mas esforça mesmo, tá? Para desconectar de coisas, conecta. Isso influencia até de conectar de coisas, observar o que você vai assistir no YouTube, observar o que você vai assistir no televisor, desconectar. Se conecta com o Rei do Senhor. Peça para o Senhor encher você do Espírito Santo. Faça um esforço essa semana. Faça um esforço grande para isso acontecer na sua vida. Desconectar de coisas. Dê valor aos seres humanos. Dê valor à sua família. Dê valor às pessoas que Cristo quer salvar. Enche do Espírito e faça isso em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Quero agradecer ao Ministério do Louvor 7. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Fortalece o ministério de vocês a cada dia. Amém? Deus abençoe a todas as famílias aqui representadas. Tenha uma semana de paz e alegria no nome de Jesus. Estenda a sua mão, por favor. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor seja com você sempre, sempre.